Oi, gente. Eu já li 31 livros esse ano e eu decidi ranquear todos eles. Mas eu decidi não ranquear de acordo com as notas, porque acho que ficaria um vídeo chato. E também já tem nas plataformas que eu uso para alugar os livros. No caso, eu uso o Goodreads e o Maratona App. Na verdade, o Maratona App não trabalha com questão de estrela, então seria só no Goodreads. Eu vou deixar o link do meu perfil para essas duas plataformas aqui na descrição, assim como as outras plataformas que eu posto conteúdo literário. Em vez de ranquear com estrelas, eu vou ranquear com algumas categorias que eu mesmo criei da minha cabeça, porque acho que são mais interessantes do que só colocar nas estrelas. E as categorias são: forçaria todos a ler, adorei a leitura, recomendo, é um bom livro, mas faltou algo, legal, mas poderia não ter lido, quase conseguiu se tornar um livro bom, mas faltou algo, faltou força, poderia continuar como um rascunho e deveria ser crime ter escrito esse livro. Bom, vamos lá então. Nunca Vi a Chuva foi o primeiro livro que eu li esse ano. E eu curti bastante, eu vou deixar ele em adorei a leitura, recomendo. Apesar de ter alguns detalhes que eu não curti tanto, como o final ser meio apressado, sabe? Mas enfim, eu achei que foi muito bom, vale muito a pena a leitura. E se eu não me engano, ele está disponível no Kindle Unlimited. How to Be a Good Wife, que é um livro que trabalha um pouco de suspense ali, mas eu senti que ele começa já, tipo, no sexto capítulo. A gente perde alguns capítulos introdutórios da história. Depois, pensando assim, eu acho que foi uma coisa meio proposital para o leitor ficar muito na dúvida do que tá acontecendo, não saber em quem acredita, mas eu achei que poderia ter sido trabalhado de uma outra forma. Eu gostei do final, eu achei que teve uma virada ali da dinâmica, da narração, da história, que foi bem legal e que eu queria que tivesse durante todo o livro. Mas, como isso não aconteceu, eu não acho que foi muito bom. Eu vou deixar como talvez em legal, mas poderia não ter lido. Porque eu sinto que é uma história muito já, tipo, batida, sabe? É uma história que já existiu por muito tempo. Não sei se é necessário mesmo ler um livro dessa história, sabe? Page Boy, o livro de memórias do Elliot Page, que é o ator que faz The Umbrella Academy, fez vários filmes também, mas é o Umbrella Academy que é o que vem na minha cabeça. E eu acho que eu coloco como adorei a leitura, recomendo. Eu sinto que é muito um livro para quem gosta do autor também, mas também do ator. É uma leitura muito interessante, mesmo para quem não lê, porque eu acho que você entende bastante sobre algumas coisas de bastidores da indústria dos filmes, principalmente de Hollywood. Não sei se eu forçaria todo mundo a ler, mas quem gosta muito dessas coisinhas assim, acho que vai ser uma leitura bem interessante. Esse daqui eu não preciso nem me prolongar muito, tá? Pra mim, deveria ser considerado um crime ter esse livro publicado no mundo, porque ele é ruim em tudo que se propõe. O romance é ruim, as questões raciais que são abordadas de uma forma bem ruim, muitas coisas são ensinadas de uma forma errada, a informação errada. É um livro que eu tinha comprado faz muito tempo, que eu comprei só porque eu tinha dinheiro naqueles cartões de presente da Saraiva. E aí sobrou dinheiro e era basicamente o valor desse livro. Aí eu peguei, nem sabia do que era. Enfim, talvez não precisava ter sido publicado. E por ter sido publicado, alguém devia ir pra cadeia por isso. Herói Perdido é o primeiro livro da segunda saga ali de Percy Jackson. E eu gostei bastante. Eu vou botar como adorei a leitura e recomendo. Porque ele é um livro bom, mas eu senti que ele entregou ali o que ele prometeu, entendeu? Eu gostei muito da história, eu gostei muito da dinâmica dos personagens, eu gostei dos novos personagens. Eu achei que foi bem arriscado do autor introduzir 3 personagens novos já no primeiro livro e não trazer personagens da outra saga. Eu achei também que é um livro muito mais maduro, né? Muito mais crescido do que a primeira saga de Percy Jackson. E valeu muito a pena ter lido. Ainda faltam os 3 últimos livros da saga? Sim. Mas eu sinto que esse mês vai acontecer essa leitura, pelo menos eu espero, estou me programando para isso. E provavelmente terá vídeo dessa leitura dos 3 livros aqui no canal do YouTube. Mas é isso. Mesa para um, eu vou deixar como forçaria todos a ler. Sabe aquela comédia romântica que você começa a assistir dando nada e ela entrega tudo e um pouco mais? Pra mim foi muito esse livro. Foi uma leitura do Clube das Leiteiras e a gente já criava
discussões achando que ia ser uma coisa, e aí do nada o livro se torna outra coisa, e depois outra coisa ainda. Então foi uma coisa bem interessante de ler, se vocês me entendem. Quem já leu vai entender o que eu estou querendo dizer com essa coisa. Se você ainda não leu, eu acho que vale muito a pena. É um bom livro aí pra você ler, principalmente se você for ler com amigos, amigas. É um livro que dá pra gerar muita discussãozinha assim, se vocês forem lendo ao mesmo tempo, sabe? Enclausurado, eu vou deixar... não sei se eu coloco como Forço Todos a Ler, porque eu não sinto que ele é um livro pra todo mundo. Eu sinto que ele é um livro meio... um tanto experimental, digamos assim, porque a narração é do ponto de vista de um feto que ainda não nasceu, sabe? E aí eu vou forçar todo mundo a ler sim esse livro, tá? Decidi agora. E é meio que isso. Café com Lixia, eu gostei, mas faltou algo. Senti que talvez ele não seja mais um livro pra mim. É um livro muito mais juvenil do que eu esperava que fosse. Apesar de que eu gosto bastante de livro mais de romance, assim, adolescente. Mas senti que esse livro não funcionou muito comigo, sabe? Eu gostei de ter lido ele. Eu senti que ele tem uma vibe muito romance de interior, qualquer cidade do interior. Então achei que valeu a pena a leitura, mas senti que poderia ter sido melhor, sabe? Agora que eu percebi que os livros não estão em ordem cronológica, tá? Porque esse daqui foi tipo um dos primeiros livros que eu li. Enfim, gente, vamos fora da ordem mesmo. O Centro de Todo o Caos foi legal. Recomendo? Não sei. Eu acho que eu deixaria. Mas eu recomendo? Eu não sei se eu recomendaria. Talvez vou deixar como mais faltou algo. Porque o livro em si, ele é bem interessante. A personagem, ela é uma daquelas personagens que são meio chatas, sabe? É porque ela é muito autocentrada. Agora eu tô lembrando, na verdade, que eu não gostei muito da forma que a autora abordou muitas questões do livro, porque colocou muitas coisas dentro de uma caixinha só, que não se encaixam dentro dessa caixinha. Eu achei que isso foi um pouco, digamos assim, exagerado, ou até errado. Não curti muito. Talvez eu até desça aqui pra poderia não ter lido. As 220 Mortes de Laura Lins. Eu vou dizer que eu vou recomendar esse livro. É um conto, na verdade, né? Ele é um livro super curto, mas eu gostei bastante de como o autor conseguiu criar toda a narrativa. E é uma história que tem muito lugar, assim, pra se tornar repetitiva, porque, caso você não saiba, é uma história de um cara que a amiga dele sempre morre no mesmo dia, e aí ele tenta, conforme os dias vão se repetindo, prolongar a vida dela ao máximo. E ele tem uma teoria, que agora eu não vou falar, porque eu acho que é interessante você descobrir. E ele tenta, tipo, quebrar essa maldição, de certa forma. E é bem interessante, eu curti bastante da forma que toda a história é construída. Eu esperava um pouco mais do final, confesso, mas eu curti bastante, eu super recomendo esse livro. Foi a primeira coisa que eu li do autor e eu gostaria de ler mais coisas dele. Eu tenho já, inclusive, alguns outros no meu Kindle. Filho de Netuno é legal, mas faltou algo. Ou poderia... Não, faltou algo. Eu vou deixar como faltou algo, porque é um livro que eu preciso ler, né, no caso. Mas eu senti que ele caiu muito na mesma fórmula do primeiro livro. E isso já era um medo que eu tive assim que eu terminei de ler o primeiro livro, né, O Herói Perdido. E senti que o autor não conseguiu trabalhar isso de uma forma nova ou que ficasse engajante na leitura. Eu senti que ficou muito maçante. Os personagens desse livro não são muito cativantes. É o Percy e tem dois personagens novos. A personagem feminina é muito, nossa, coitadolândia, pelo menos é isso que eu lembro dela. Enfim, é um livro que demorou pra ser lido, quase abandonei, só não abandonei porque... não sei nem porquê. Na verdade eu sei porquê, porque eu tinha outros 3 livros e eu não poderia pular ele, né? Porque ia perder um pouco da história. Mas se fosse uma duologia, eu com certeza botaria como legal, poderia não ter lido, tá? Então, por ser uma saga, eu vou deixar como ali faltou algo. Porque eu senti que realmente faltou algo. Faltou, né, novidades. Faltou o autor ali construir melhor as coisas. Paixões Violentas por Coisa Nenhuma é um conto também. Foi... a maioria desses contos que eu vou abordar nesse vídeo, nesse ranking, são de um vídeo que eu postei aqui no YouTube, que é Lendo o Máximo em 5 dias, por 5 dias, alguma coisa assim. E eu gostei bastante. Agora pensando,
sinto que faltou algo nele, tá? Ele é interessante, ele tem aquela escrita bonitinha, mas eu sinto que como história poderia ter algo mais, sabe? Eu acho que o conceito dele, a ideia é bem interessante, mas poderia ter sido melhor executada? Não sei. Mas sinto que faltou algo ali, entendeu? Mas é um livro que na época eu dei 4 estrelas e sempre quando eu lembro desse livro, eu lembro de Taylor Swift, daquela música Right Where You Left Me, sabe? Que ainda tá no restaurante. Essa música é em formato de conto. Então, se você é Swift, leia esse livro. E esse daqui, A Reunião da Minoria Modelo, não tem nem o que pensar direito. Senti que poderia continuar como um rascunho. Sinto que poderia ter sido trabalhado melhor nesse rascunho para se tornar realmente um livro, entendeu? É um livro que conta com 3 contos e dos 3 eu gostei só de um. Assim, é interessante, ele aborda questões interessantes? Sim. Mas ao mesmo tempo, trabalhou de uma forma que mais do mesmo, ou de uma forma muito maçante. Enfim, não curti, não foi pra mim. Finalmente 15, eu gostei e super recomendo a leitura. É uma coletânea de 15 contos de autores nacionais. Então ele é uma ótima escolha se você quiser conhecer novos autores nacionais. Se você nunca leu contos, também é uma ótima forma de introduzir contos, porque você vai estar comprando um livro que vem 15 histórias diferentes. E essas histórias não são curtas, elas têm até um tamanho bem bom, assim. E eu super recomendo se você quiser começar a ler contos, não sabe por onde começar. Eu sinto que é uma história. É um livro bem legal pra você começar, pra você pegar ali o feeling, pra você pegar o ritmo de como são as histórias em contos, né? Porque são histórias menores, mas eu curti bastante. Por isso eu recomendo. Noites Brancas, vou deixar como poderia não ter lido. É legal, é ok, né? É ok e eu poderia não ter lido. Como eu posso dizer, o livro é basicamente Coitadolândia. Nossa, o personagem principal é um coitado. Ele é tipo a bandeira da Coitadolândia. Podia ter uma foto desse personagem na bandeira da Coitadolândia que seria tipo assim, estaria perfeito, entendeu? Enfim. A Filha Primitiva, vamos ver. A Filha Primitiva. Esse é um livro que muita gente fala muito bem. Eu gostei da leitura. Tem uma coisa no livro que eu não curti muito, que foi uma subhistória ali no meio da história, que eu não cheguei a me importar em nenhum momento. Eu senti que faltou essa construção da narrativa pra fazer com que quem tá lendo se importe com esse drama. Então eu senti que faltou algo, mas fora isso, é um livro muito bom, sabe? Então eu vou deixar como faltou algo. Esse daqui eu acho que eu não preciso nem pensar. Uma Família Feliz, pra mim, é um livro que faltou força pra realmente se tornar um livro bom. Se você considera que o Rafael Montes escreve histórias, né, de suspense, ele já escreveu muitas histórias, tipo Suicidas e Jantar Secreto, que apesar de eu não gostar tanto de Jantar Secreto, eu gostei. Meu problema principal com Uma Família Feliz é a falta de conexão entre no finalzinho da história. E eu também não gosto muito quando é criado todo o suspense, vai dando pequenos sinais durante a narração e só nas, tipo, 10 últimas páginas entrega realmente a história e você tem que fingir que você gostou, porque, nossa, uau. Esse é um livro que trabalha muito com essa estrutura. Só que o final, pra mim, caguei pra essa história. Eu senti que é o livro mais fraco do Rafael. Eu não li todos os livros dele, mas eu sinto que esse daqui já é, tipo assim, faltou coisa pra realmente se tornar um livro bom. Tem uma frase que eu uso bastante pra falar sobre esse livro, que é: considerando que é um livro do Rafael Montes, ele é um livro ruim. Considerando que é um livro de suspense, ele é só um livro mediano, sabe? Eu acho que isso encapsula bastante a minha opinião sobre esse livro. Babel. Tem um review desse livro aqui no YouTube. Eu postei um TikTok também falando sobre Babel. No TikTok tá a versão sem spoiler e aqui no YouTube tem spoilers. Mas é um livro que eu li em conjunto com os babélicos, o Felipe, a Bia e o Marcelo. E assim, que sabor. É um livro que no começo eu tinha gostado até que ok, eu dei 4 estrelas. Mas ele ficou umas 3 semanas na minha cabeça, assim, e eu não parava de pensar nele. Subiu pra 4,5, possível favorito do ano. Então eu vou deixar ele aqui como recomendaria, forçaria todo mundo a ler. Eu acho que ele conversa sobre muitos tópicos, fala bastante sobre comunicação, sobre política, sobre posicionamento em relação a conflitos do mundo, assim, sabe? Algumas pessoas acham que o livro ele é um pouco arrastado, mas eu gostei bastante da forma que
a autora escreveu. Senti que existe uma mudança de velocidade ali na metade do livro. E eu gostei muito mais da primeira parte do que da segunda, mas enfim, eu gostei bastante e eu super faria todo mundo ler esse livro. Eu já li também Yellow Face, da autora, que vai ser lançado esse ano pela Intrínseca. E tô bem ansioso para reler Yellow Face, porque Yellow Face foi o meu livro favorito do ano passado. Então, é isso. Nadando no Escuro. Cara, me venderam esse livro muito errado. Porque me venderam como um romance, mas o romance é muito mais um pano de fundo para todas as questões políticas que vão ser discutidas no livro, sabe? Eu gostei bastante de toda a discussão política no livro, porque eu acho que traz esses dois opostos sobre um governo, e eu gostei bastante dessa discussão e como isso afeta a vida de cada um, e também a forma em que cada um se posiciona em relação a isso. Mas quando você vende esse livro como um romance e o livro ele tem esses blocos de períodos de narração, digamos assim. Em um momento tá focado no romance, em outro momento político. E aí vai meio que intercalando. Então eu senti que faltou essa coisinha ali. Eu dei 4 estrelas. Eu acho que ele é mais uns 3,5 ali, 3,5. Muita gente falou que o final era, tipo, devastador, que você ia chorar horrores. O final me deixou com aquela sensação de falta de esperança mesmo. Mas enfim, gente, eu vou deixar ali como faltou algo, porque eu realmente senti que faltou alguinho ali, sabe? A Maldição da Casa das Flores. Eu vou deixar como... Putz, o que que eu deixo? Vou deixar como faltou algo. Porque o algo que eu estou dizendo é que em alguns momentos eu fiquei confuso com o que estava sendo descrito, escrito. É uma história bem interessante, não é só um suspensezinho, um mistério. Ele tem muitas camadas sociais, raciais, que envolvem toda a história e que isso eleva a história. Então, isso é muito interessante, mas realmente faltou um pouco mais de descrição, ou ser um pouco mais explícito no que tá falando, porque em alguns momentos eu não sabia o que estava sendo dito, em que momento a história estava caminhando. Virgínia Mordida, assim, vou deixar até em primeiro aqui, porque é o livro do ano pra mim. Se tornou uma das minhas leituras favoritas. É um livro muito dinâmico, é um livro curto, é um livro que... ele é muito rápido de ser lido e pra mim valeu muito a pena. Se você puder, leia. Ele é um livro que se passa em São Paulo, que retrata bem a questão cultural de São Paulo. É um livro que fala sobre relacionamentos, sejam eles românticos ou interpessoais. É um livro que narra também um relacionamento tóxico e como isso afeta não só o casal, mas todo mundo em volta. Eu gostei bastante da escrita da autora. Enfim, se eu pudesse forçar você a ler, seria esse livro, Virgínia Mordida. Vamos agora de Carrie Souto está de volta. Eu vou deixar aqui como gostei e recomendo, mas... entretanto, porém, eu recomendo na versão audiobook. Porque eu acho que na versão audiobook me deu a sensação de estar assistindo uma partida de tênis do que realmente lendo um livro. Eu não li a versão física ou e-book, eu só escutei mesmo e eu senti que foi muito bom. Eu tenho uma amiga que ela tentou ler, ela desistiu porque o livro é muito técnico em relação ao tênis, né, ao esporte, e realmente é muito técnico. Eu senti que faltou essa questão de explicar um pouco. Se você não entende o que é um backhand, você não vai entender algumas coisas do livro. Eu só ignorava e fingia que, nossa, fez uma jogada legal. Eu acho que é um livro muito pra quem gosta de jogar tênis, ou gosta de assistir tênis, entende do esporte. Eu não sinto que ele é tão universal assim. Então eu vou deixar, na verdade, como faltou algo. Agora, pensando aqui... mas na versão audiobook eu gostei bastante, porque realmente parecia que eu tava assistindo um jogo de tênis ali. Ai, ai, ai. Maldito coelho. Esse coelho maldito. Eu vou deixar como faltou força. Faltou força por quê? Porque começa muito bem e depois vai perdendo potência, ele vai caindo na questão de qualidade, na questão de entretenimento. Ele não se sustenta. É um livro que, pra mim, faltou, entendeu? E eu digo isso porque os últimos 5 contos... 4 contos, detalhe, é um livro de coletânea de contos. Se perde pra mim porque ele utiliza a mesma fórmula de eu vou criar um suspensezinho de terror aqui e nas últimas 2 páginas eu vou falar o que é que tá acontecendo e você vai ter que fingir que é surpresa. Só que no meio do conto você já entendeu tudo que tá acontecendo e aí você fica tipo, nossa, realmente vou ter que fingir aqui que é uma coisa boa e que é interessante, quando não é. Depois eu fui pesquisar mais sobre o livro e ele foi lançado já há alguns anos, uns bons anos ali. E na época que foi lançado
lançado, eu acho que era um livro mais interessante, era um livro que poderia ser mais surpreendente, mas ele demorou muito tempo pra chegar no Brasil, então eu senti que não vale mais a pena ter essa leitura. Ela cai muito na questão da obviedade de coisas que já foram criadas, que você já consumiu muito, então já saturou muito essas narrativas. A palavra é que resta. Esse livro, ele é um livro muito bom, mas ele também é muito experimental. E eu digo que ele é experimental porque ele brinca muito com narrativa, estrutura de narração. Ele é um livro muito cinzento, né? Ele não tem personagens só bons ou ruins. Então eu gostei bastante dessa caracterização dos personagens, porque eu acho que traz uma dimensão muito mais realista pra essa história, que eu acho que é muito interessante. Mas eu não acho que é um livro pra todo mundo, por ser meio experimental. Então eu vou deixar como adorei a leitura e recomendo, porque eu recomendo muito esse livro, mas eu acho que pra você ter uma boa experiência, você tem que ir aberto já pra essas brincadeiras de dinâmicas, e eu acho que é isso. Vou deixar ali como recomendo, mas pra mim foi uma leitura 5 estrelas. Wayard, pra mim, é legal, mas eu poderia não ter lido, né? Que assim, a história tem umas 300 e tantas páginas e ela meio que não conta nada. Dá pra resumir a história em, sei lá, 5 linhas. E aí isso eu não curti muito. Porque como é que você vai criar um livro de 350 páginas se você consegue resumir essa história em 5 linhas? É uma história que conta 3 pontos de vistas ali, que é interessante. Só que ao mesmo tempo que você tá lendo as 3 timelines, quando você chega na terceira, você já esqueceu da primeira. Então quando você volta pra primeira, você... tá, agora tem essa história, né? Deixa eu continuar a ler. Mas não é uma história também extremamente surpreendente. Eu li essa versão em inglês, senti que faltou uma coisinha ali. Histórias mais trabalhadas, um pouco mais complexas, um pouco bastante, assim, mais complexas, mas é legal, é legal. Porque eu li, porque eu comprei ele em uma promoção na Amazon por, sei lá, menos de 10 reais, entendeu? Enfim, eu gosto mesmo da Contradição da Noite, é muito um livro de filme adolescente. Mas é bom. Mas ele é bom a partir do momento que você entende a narração. Porque a narração é de uma menina de 19 anos, né? Uma adolescente de 19 anos. Que na minha cabeça, isso não é nem confirmado por ninguém, eu criei essa teoria. Ela tem um pouco, assim, de tendência a não ter uma fixação de atenção, se vocês me entendem. Tendo isso em mente, você começa a entender um pouco mais a narração. Eu curti bastante a história, pra mim poderia muito ser um livro, um filme adolescente mesmo. E eu gostei bastante da forma que a história foi crescendo. Não é aquela história que você lendo a sinopse, você meio que já sabe mais ou menos o percurso. Inclusive a sinopse, eu sinto que ela vai pra um caminho que não é muito a história, sabe? Eu acho que são coisas muito separadas. Eu vou deixar ela como recomendo, porque eu gostei dela e recomendo. Oração para Desaparecer. Eu vou deixar, eu já sei que ela é uma leitura que eu vou recomendar, mas eu sei que ela não é uma leitura pra mim. Não foi um livro feito pra mim. E eu digo isso porque ele é um livro, assim, redondinho, perfeitinho. Ele não deixa a ponta solta, ele explica, às vezes até explica um pouco demais, mas não me incomodou isso. Mas é um livro que não foi feito pra mim porque eu não consegui me conectar com o livro. Eu não senti a vontade de pegar o livro, porque em alguns momentos ele é um pouco confuso demais, mas eu sinto que com as pessoas certas vão ser leituras 5 estrelas, vão ser talvez possivelmente favoritadas. E foi assim que tudo mudou. É muito na pegada de eu gosto mesmo da Contradição da Noite, porque é um filme adolescente bom, sabe? Em formato de livro. Pra mim é muito isso. Eu acho que vale super a pena. Eu gostei bastante da forma que a autora trabalha com a questão de vazamento de fotos íntimas, porque a história começa com isso, né? É uma coisa que você já entende no primeiro capítulo, então não é nenhum spoiler. Mas eu gostei bastante da forma que a autora trabalhou toda essa narrativa e não foi muito pro caminho mais óbvio. Então eu vou deixar como eu recomendo, porque eu acho que é um livro bem legal de ser lido. Te vejo na final. É um livro que eu curti bastante, eu acho que se tornou um dos favoritos do ano. É um livro que eu queria ler desde o momento que eu descobri ele. Quando falou, vai ser lançado esse livro, e aí eu vi que ia ser lançado, eu já fiquei com vontade de ler. Assim, automaticamente, porque é uma história que envolve um homem gay e futebol. E aí você fica tipo, nossa, Victor, você joga futebol? Não jogo futebol. Faz muitos anos que eu não jogo futebol. Eu gostei bastante da forma que muitas questões foram trabalhadas no livro. Eu gostei bastante do final. É aquele livro que sempre vai acontecendo alguma coisa e sempre vai crescendo, sabe? Eu gostei bastante disso. Eu gostei bastante dos personagens.
Tem um romancezinho ali, mas eu sinto que não é o foco. Tem uma questão ali de Found Family que eu gostei bastante. Eu acho que eu gostei muito mais da interação do personagem principal com os outros caras que estão ali no time do romance que é criado em um momento do livro. Mas eu gostei bastante, eu acho que é uma narrativa muito interessante e te captura bastante, sabe? Então eu vou colocar como... Eu acho que eu forçaria todo mundo a ler esse livro, sim. Será que eu forçaria? Ah, não sei se eu forçaria. Eu não sei se ele é um livro pra todo mundo. Eu vou deixar como um livro pra todo mundo, porque eu acho que ele tá um pouco na pegada de mesa pra um, no sentido de fazer todo mundo ler, porque eu acho que ele vai surpreender muita gente, como me surpreendeu. E ó que eu já estava com expectativas para esse livro. Eu vou deixar Solitária por último, porque foi a última leitura do ano, e eu vou falar de A Man Called Ove, que é Um Homem Chamado Ove, que tem adaptação já feita, um filme, mas eu recomendo muito, se você não sabe nada da história, leia o livro sem saber nada, porque eu não sabia nada e foi uma leitura muito gostosa, eu amei demais. Eu vou forçar todo mundo a ler esse livro, sim. Nas primeiras páginas você já fica surpreso com uma informação. Pelo menos eu fiquei surpreso com essa informação porque eu não sabia de nada. Então, se você já sabe dessa história, como começa, talvez você não fique tão surpreso. Pra mim, esse é um livro que você lê sem saber de nada. Agora vamos para a Solitária. Cara, eu ainda nem terminei de digerir todo esse livro. Eu acho que eu vou colocar como um recomendo. É um livro 5 estrelas? É um livro 5 estrelas. Mas eu acho que o final eu acho que o final do livro poderia ter sido... Não é que o final é ruim, não é isso. Eu adorei, tipo assim, amei com todo o meu coração. Mas eu acho que é um final muito perfeito, sabe? Eu acho que é um livro realmente pra dar um pouco mais de esperança pro mundo, mas ao mesmo tempo eu acho que eu queria que fosse um pouco mais, sabe? Não sei, na verdade. A narrativa desse livro é perfeita, porque ele aborda muitas questões raciais, fala muito sobre o Brasil, e eu gostei bastante que a autora trabalhou com muitas questões de narradores. E como isso influenciou a história, e como isso ajudou a contar a história. Eu acho que, na verdade, eu vou mudar, gente. Eu vou deixar como recomendo pra todo... forçaria todo mundo a ler. Não é um daqueles livros grandiosos que são épicos ou que são muito únicos. É um livro que fala sobre uma temática que eu acho que já é muito presente, mas ele é trabalhado de uma forma muito boa. Eu só gostaria que o final fosse menos fantasioso ou menos perfeito. Inclusive, eu queria que fosse mais assim, entendeu? Eu queria ver as coisas e não só tipo, ah, vai acontecer isso. Quem leu já sabe o que eu tô querendo, né? Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu ranqueando todos os 31 livros que eu li até agora. Eu queria também dizer que não é pra vocês comparar e ficar tipo, nossa, eu não li essa quantidade. Eu acho que é muito importante você ter uma relação muito boa com a leitura, porque isso, na verdade, é só um hobby. Então eu super recomendo que, se você tá assistindo esse vídeo e tá se comparando, não se compare, porque não faz o menor sentido, porque a gente tem que ter histórias diferentes, relacionamentos com os livros de forma diferente. E tudo bem também você estar em outro momento de vida. Eu acho que é muito importante você não se cobrar. Eu sinto que a leitura tem que ser prazerosa, sabe? E outra coisa é que eu não coloquei os livros abandonados, né? Porque eu esqueci de pegar as capas. Mas eu abandonei 2 livros. Um eu realmente abandonei e nunca vou ler. E um outro é que é um livro que eu quero ler no futuro, que eu abandonei porque eu senti que eu não estava no momento certo para ler o livro. O livro que eu não quero nunca mais encostar se chama Credence, que é um livro, assim, que pra mim a autora devia ser colocada na cadeia. E o outro é Amiga Genial. Foi o primeiro livro que eu comecei a ler no ano, mas depois, acho que de uns 6 dias, mais ou menos, uma semana, eu decidi parar de ler o livro porque não tava fluindo pra mim. Eu senti que... Porque ele é um livro que tem muitos personagens e eu sou uma pessoa que tenho problemas em decorar nome de personagem. Sabe? Uma coisa leva a outra. Não estava entendendo direito a história e falei assim, peraí, não vou ler agora. Porque é uma tetralogia, né? 4 livros, então eu não poderia começar já o primeiro livro sem entender direito quem é quem. Porque vai que no terceiro livro começam a mencionar de novo isso, e eu não vou entender bulhufas, entendeu? Então eu preferi esperar. Enfim, eu não sei se vocês gostam muito de vídeos que são só eu falando assim, sabe? Não sendo vlog. Mas se vocês quiserem mais vídeos assim, eu posso trazer pra cá. E é meio que isso. Esses foram os meus lidos do ano até agora. Eu tô gravando isso no final do mês 5. Quando isso for postado, não vai ser no mês 5, tá? Não vai ser nem talvez no mês 6.
Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, comentem alguma coisa que vocês gostaram. Comentem também qual foi a melhor leitura do ano pra você até agora, porque é sempre bom ter recomendação de livro, apesar de eu ter muitos livros aqui em casa não lidos. E eu acho que é mais isso, gente. Tchau!